A você que fica, quero convidar você a abrir a sua Bíblia num livro muito interessante, cheio de desafios. Livro este de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 1 a versículo de número 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 1 a versículo número 10, texto esse que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Eu estabeleci um tema para essa minha meditação, que é aproveita enquanto é tempo. Exatamente pelo fato de estarmos enfrentando tantas coisas delicadas, né? Já vem um bom tempo, né? A gente vem enfrentando pandemia, a gente acaba conhecendo alguém que porventura perdeu um ente querido. Eu particularmente conheço um grande amigo, um amigo grande assim, porque tivemos um laço muito forte e hoje já estamos um pouquinho distantes, em virtude de que à época éramos colegas de turma, de colégio, e ele, num determinado momento, perdeu sua mãe, acho que já falei aqui na igreja, posteriormente perdeu seu irmão mais velho, e para fechar, mais adiante perdeu também o seu pai, ficando ele e o seu irmão do meio, já que ele era o caçula. Temos nos deparado com circunstâncias assim, de gente que sofre não só da Covid-19, mas sofre com câncer, sofre com acidente automobilístico, sofre de várias maneiras. São dias difíceis, dias de lágrimas, dias de angústias, dias duros os que temos enfrentados, exatamente por conta da pandemia. Isso aflorou ainda mais, isso se destacou ainda mais. E eu queria pensar sobre exatamente a vida, a nossa vida, e como nós temos desfrutado, aproveitado o tempo que Deus tem nos dado, a vida que Deus tem nos concedido. E eu rogo para que você saia daqui muito envergonhado, santa vergonha, santo constrangimento, e que você valorize demais coisas que muito provavelmente você não tem valorizado. Talvez passe por cima e você não tem enxergado mais bênção do céu, porque elas já se tornaram comuns na sua caminhada. Por essa razão, às vezes, a gente não valoriza tanto. Eu quero que você possa enxergar que, à luz dessas bênçãos comuns que Deus dá, Ele está jogando um doce em meio ao amargo que temos desfrutado muitas vezes ao longo da nossa caminhada. Sendo isto posto, quero que com você me acompanhe, por favor, Eclesiastes capítulo 9, verso 1 em diante, que diz: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Damos-te graça, Senhor, pela tua gloriosa palavra, que nos faz entender tantas coisas preciosas na nossa caminhada. Ela que nos orienta, ela que nos dirige. Afinal de contas, o salmista isso nos disse: lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos.
à luz dessa preciosa verdade, faz-nos, Senhor, enxergar que o Senhor tem posto coisas doces na nossa vida, em meio aos amargos que temos desfrutado. Portanto, Senhor, simplesmente ajuda-nos a percebê-las e, simultaneamente, sermos gratos, porque isso sim também é um presente do céu. Abençoa cada vida aqui presente, ajuda-nos nessa reflexão, que a mesma seja clara, que o teu povo aqui presente esteja atento, uma vez que a edificação passa pela compreensão, compreendamos aquilo que tem sido dito e que teu Santo Espírito aplique tua palavra em nossos corações, para a glória e louvor do teu nome. Nós assim te oramos no nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta a você, começar com essa pergunta. Qual a melhor coisa na vida para você? Se pudesse escolher uma coisa, qual a melhor coisa na vida? Talvez alguns dirão mais ou menos assim, sem titubear, sem dúvida alguma será comida. Estou olhando para alguns que assim, são bem dispostos nessa área. Quando você pensa na variedade, nos aromas, nas texturas, quem sabe sair daqui você vai pedir um pastel bem quentinho, e, por exemplo, você vai tirar uma pontinha daquele papel, ou melhor, daquele pastel, já estou pensando, está misturando, quando pensa em comida, já dá uma... Então, você tira um pedacinho da ponta daquele pastel, de repente sai aquela fumaça toda, e logo de dentro sai aquele queijo, que parece lava de vulcão derramando, e você fica ali se esbaldando. Considere, então, um churrasco. Hoje, inclusive, tive a oportunidade de comer um bom churrasco, cheiro de carne assando, pessoas conversando, linguiça saindo, carne bem passada ao ponto mal passada, e que de repente quando você pisca o olho, quando alguém colocou, que outro cortou, de repente piscou, já não tem mais nada, por conta das companhias carnívoras que tem perto geralmente da mesa do churrasco. Pão com alho, hoje eu comi muito, maravilha do céu. Para outros, no quesito comida, se diz assim, nossa, cá para nós, comida ou culinária japonesa não tem para ninguém. Culinária japonesa é incomparável. Há divergências nessa história toda, porque, pois, para outros, a tal da pizza e das massas, elas são inevitáveis logo depois de um culto de domingo à noite. Quem é do Nordeste advogará que no período junino não tem nada igual, onde quer que seu pé possa pisar nesse planeta. Não tem nada como uma boa canjica, pamonha e o queijo assado, milho e tantas outras coisas. Talvez, para alguns, a melhor coisa da vida sejam as bebidas que Deus nos dá. Já pensou Guaraná, Coca-Cola bem gelada? E aqui eu vou fazer quase que uma identificação de idade. Por quê? Você conhece essa daí? Tubaína. Algumas pessoas só riram para dentro, para não entregar a idade. Porque tubaína é antiga, era um refrigerante antigo, muito característico lá de São Paulo, e especialmente entre a classe mais pobre. Aí eu vou dar reduzir aqui, aumentar a minha faixa etária. Quem não conheceu Baré Tutti Frutti, maravilha do céu, comendo de tarde com biscoito recheado. Quem não tomou Saci, meus irmãos? Nem açúcar é tão doce como Saci. E ainda por cima, nós, óbvio, como todo aniversário raiz, olha lá, ainda ornamentávamos a festa de aniversário com as garrafas de vidro. Era só colocar um papel por cima e tudo ficava bom. Às vezes a gente não estava tão feliz porque não saía tanto quanto a gente gostava, mas outros momentos a festa estava bem organizada. Todavia, a gente não tem apenas refrigerantes como bebidas. Nós temos milkshakes, por exemplo. Eu, via de regra, nem sempre posso estar tomando, mas convenço a mim mesmo, assim, mais ou menos no meio da semana, dizendo assim, é tão bom levar os meninos para tomar um milkshake, um sorvete, e aí a gente vai e eu convenço a mim mesmo. Café, suco, vinho, são coisas maravilhosas que Deus nos deu. Aproveitando o ensejo aqui dos sanfoneiros que temos, talvez para alguns a melhor coisa da vida seja música.
Música é uma coisa maravilhosa. Tantas músicas e artistas maravilhosos que nós conhecemos. Quantos momentos ficaram gravados na nossa memória com uma música específica. Quantas músicas, né, marcaram momentos românticos da nossa história. Ela tocou... Você começa a lembrar daquele momento romântico que você desfrutou. Espero que seja com esta que está do seu lado, porque senão a confusão vai ser grande hoje à noite. Quantas músicas nos animaram quando a gente estava meio abatido. Ao mesmo tempo, quantas delas também nos entristeceram em momentos que a gente estava feliz. Certamente muitas músicas passaram na sua cabeça num momento como esse. Para outros, não é música a melhor coisa da vida, mas o esporte talvez seja a melhor coisa da vida. Bater uma bolinha, assistir um bom futebol, embora hoje não tenha assunto de futebol que meu time perdeu de 5 hoje, não é bom falar disso, é culto, então vamos deixar futebol de lado. Automobilismo, Fórmula 1, vôlei, tênis, artes marciais, que dirá desfrutar de uma Copa do Mundo, por que não dizer das Olimpíadas que temos vivido aqui nesse momento? Ou será que a melhor coisa do mundo seja exatamente você ter amigos e família? Quando você pensa nestas coisas e em tantas outras que eu nem citei, mas que você provavelmente pensou como a melhor coisa desse mundo, para alguns seria talvez dormir, né? Alguns concordaram. Nós percebemos que Deus deu muitas coisas boas para nós. E veja que por muitas dessas você nem agradeceu ultimamente. Estou certo ou errado? Mas à medida que a gente vai refletindo, a gente vai vendo como Deus tem nos dado muitas coisas boas. Ele fez um mundo cheio de possibilidades de diversão. E sabe qual é o ponto aqui? É que por vezes nós focamos tanto nas coisas complicadas e doídas que perdemos de vista estas coisas boas que Deus tem nos dado. Esta é uma lição importante que eu quero começar com ela, é que corremos o risco de focar o coração no amargo da vida, esquecendo de coisas doces que Deus também nos deu nessa vida. Por outro lado, há também o risco de nos entregarmos a estas diversões, essas coisas boas, e esquecermos, por exemplo, da morte e da vida que vem depois. E eu falo de morte aqui porque o nosso autor, ele deixa isso evidente no texto que acabamos de ler. Salomão aqui vai nos lembrar que, à luz da morte, que é certa para mim, para você, para todos nós, Salomão nos lembrará que nós devemos viver fazendo o melhor com o tempo que nos fora dado aqui nessa terra. É isso que eu quero pensar junto com você. Pense no amargo, mas jamais se esqueça do doce que Deus coloca. Não perca tempo com o tempo que Deus tem lhe dado. Eu julgo que isso vai ser muito importante, especialmente à luz das experiências últimas que temos vivenciado aqui nessa terra. Todo bom leitor de Eclesiastes sabe que este livro deve ser lido pelo prisma da vida debaixo do sol, isto é, a realidade essa que nós estamos vivendo, esta vida. Deus prometeu que essa vida foi dada para nós e ela não é a final. Ele promete que esta vida ela não é a final, mas promete que esta é a única vida que nós vamos experimentar debaixo do sol. Quando eu me refiro debaixo do sol, é essa vida temporal, essa vida aqui que nós estamos vivendo. Até porque Hebreus capítulo 9 diz exatamente isso. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Essa vida aqui acaba exatamente nessa existência, nesse espaço de tempo que nós estamos inseridos. Se o nosso tema é aproveita enquanto é tempo, a primeira coisa que eu quero trazer para você como ponto, que penso que é Salomão que nos traz, é que você deve aproveitar enquanto é tempo, apesar das complexidades que a vida nos traz, apesar das dores, apesar das tristezas, apesar de coisas que você nem entende, você deveria aproveitar apesar destas coisas. Venha comigo, o verso é o de número 1, a parte inicial que diz o seguinte: deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isso.
Eu já disse uma série de coisas nos capítulos anteriores, né? Isso é mais ou menos ele dizendo aqui, tá? Já falei muitas coisas aqui nos capítulos anteriores sobre o julgamento, como nós julgamos essas questões da vida, o cuidado sobre a vida, a brevidade da vida. Eu já disse para vocês que há tempo para todas as coisas debaixo do céu, Eclesiastes capítulo número 3, famosa passagem. E aqui no capítulo número 9 ele diz: deveras me apliquei a estas coisas, ou deveras me apliquei. Simplesmente ele está dizendo assim: eu me dediquei, eu gastei tempo para entender essas coisas que enfrentamos da vida, eu gastei tempo para observar as experiências da vida, eu gastei tempo sobre aquilo que fazemos, eu gastei tempo sobre a brevidade da vida, que a vida é muito rápida, ela é muito fugaz, da complexidade das coisas que nós vivenciamos aqui, e à medida que ele olha para estas coisas que ele já disse até o capítulo número 9, ele procura entender, ele procura compreender, quando ele não tem todas as respostas para as perguntas que ele mesmo aqui levantou, para as perguntas que ele mesmo aqui traz. É como se ele dissesse assim no início ou nesse capítulo número 9, eu me dediquei. Mas sabe de uma coisa? Eu percebi que eu não tenho respostas para todas as perguntas. Eu percebi que às vezes a conta não fecha. Tem coisas complexas demais nessa vida. É uma das questões que nós temos falado há uns dias, que é exatamente pelo fato de nós sermos limitados, sermos seres finitos, nós temos dificuldades de entender determinadas coisas complexas dessa vida. E de fato, nem sempre teremos resposta para as perguntas que nós levantamos. E a primeira coisa que ele percebe está no verso número 1, na parte B, quando ele diz assim, ó, acompanha comigo lá. Ele diz que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Primeira coisa que ele está tentando me dizer e a você é mais ou menos o seguinte: por mais que eu me esforce, eu não tenho controle sobre a vida. Por mais que eu me esforce, eu não tenho controle sobre a vida. Mas é muito interessante aqui, embora eu não tenha um controle sobre a vida, é muito bom saber que alguém tem. É isso que ele está dizendo. Olha como isso é interessante, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Eu não tenho um controle, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei quem tem controle, eu sei quem tem todas as respostas. E me é suficiente saber que Ele sabe. É isso que ele está dizendo aqui. Parte C do verso número 1. Olha como não temos controle das coisas. Veja lá, parte C do verso 1. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Ele está dizendo assim, o que me espera, se é amor ou se é ódio no futuro, diante das ações que eu faço com as pessoas, eu não sei. Apesar de que na experiência comum a própria Escritura diz que a gente planta e ao mesmo tempo nós colhemos, mas nem sempre é isso que ocorre. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode agir de maneira boa, de maneira certa, agir bem e ser odiado pelas pessoas. Por outro lado, você também pode agir de maneira má e ser amado pelas pessoas. Nem sempre existe um tipo de contabilidade que garanta que minhas ações corretas serão recompensadas aqui na terra pelos outros com amor, também como eu assim o dei. Porque nem sempre é isto que ocorre, nem sempre é isso que eu vou ter. Agora é interessante porque ele ainda diz mais, dá mais um passo aqui. Eu não tenho controle algum sobre as pessoas, sobre a resposta que eu receberei, das ações que eu faço, das coisas que eu dou, do sentimento que eu dou. Eu não sei o que vem de lá para cá, sei o que vai daqui para lá, mas o que volta, eu não tenho controle sobre isso. Só que ele dá um passo a mais. A segunda coisa que ele vai dizer está no verso 2, ele mostra que ele também não tem controle sobre as eventualidades da vida. Veja, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Ele está dizendo assim, eu não tenho controle sobre as tragédias da vida, as calamidades da vida. Sabe por quê? Porque quando a tragédia vem, um cristão, um crente, ele não se safa dessas tragédias muitas vezes.
Quando um avião cai, alguém já disse, né, que o crente, o cristão, não sai batendo as asas pela janela do voo e simplesmente fica assistindo de camarote a aeronave cair e as pessoas morrerem. Ela também cai junto com elas. O que acontece ao justo também acontece ao injusto. De modo que ele está dizendo que a desgraça cai sobre a vida dos dois. Então, olha o que ele está falando aqui. Ele está dizendo assim como eu não sei se é amor ou ódio que eu receberei das pessoas como recompensa dos meus atos, eu também não tenho controle sobre as calamidades e tragédias da vida, porque elas vêm sobre ambos, pessoas justas e pessoas injustas. E em seguida ele chega a um ponto que praticamente chega a doer. Observe verso 3 junto comigo, porque ele diz: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, que significa desejos, teimosias, obstinações, gente que é obstinada em fazer determinada coisa. Talvez se a sua tradução seja a Nova Versão Internacional, famosa NVI, a tradução dessa palavra é loucura. Então seria mais ou menos assim: no coração dos homens está cheio de maldade e nele há loucura. Nele há loucura, enquanto vivem depois rumo aos mortos. Ele chega a um ponto mais baixo aqui. Ele está dizendo, o pior não é que eu não só controlo as eventualidades externas, ou seja, o que eu vou receber de volta com aquilo que eu faço para com as pessoas. Eu não sei se eu vou receber amor ou ódio, eu não tenho controle sobre essas coisas. Segundo, eu não tenho controle sobre as eventualidades da vida, calamidade, tragédia, eu não sei, talvez eu possa ser um dos próximos que estará numa tragédia aí, e simplesmente padecendo. Eu não tenho controle sobre essas coisas, porém eu também não tenho controle sobre a maldade do coração humano, que muitas vezes tem planejado coisas ruins para afetar determinadas pessoas. Só que, pasmem, o que ele está tentando dizer aqui também não é só sobre a maldade alheia, é sobre a maldade que reside no coração humano, o que significa dizer que ele também se inclui. Muitas vezes a maldade que está no nosso próprio coração. E você sabe muito bem disso, sabe por quê? Porque muitas vezes você não teria coragem de caminhar junto com alguém que tivesse a possibilidade de penetrar seus pensamentos, suas ações e conhecesse você in totum, em sua totalidade. Talvez você ficaria morto. Não tem quando a gente diz assim, nossa, se as pessoas soubessem que eu pensei em uma coisa desse tipo, nossa, se as pessoas soubessem que eu falei isso, eu ficaria morto para o resto da vida. Isso é a maldade do nosso coração. Por isso que a gente morre de vergonha por determinadas coisas que nós pensamos e fazemos. Isso é a maldade do coração humano. E ele está dizendo assim, eu não tenho controle sobre a maldade do coração alheio, mas muitas vezes nem sobre o meu mesmo eu tenho controle. Daí ele emenda em outra questão sobre a qual ele não tem controle. Veja, o negócio é descontrolado do verso 1 a 3. É a bronca que ele está levantando. Veja, final do verso 3, olha o que ele diz. Depois, rumo aos mortos. Notícia que você já escutou, todo mundo vai morrer. Depois de morto, nada do que acontece debaixo do sol faz diferença para você. O que eu quero dizer com isso? Diante disso aqui, eu vou chamar isso daqui da unicidade da vida. Ou seja, que a vida ela é única. E nesse sentido, existe algo que deslumbra a mim e a você, mas ao mesmo tempo há algo que nos aterroriza. Quase tudo na vida eu posso tentar fazer de novo e melhor. Por exemplo, eu fiz uma prova de Enem, não foi muito boa, mas eu posso fazê-la de novo e eu posso fazê-la melhor. Um teste no Detran, por exemplo, bati no cone, bati no carro de trás, na hora de fazer a baliza, ou infelizmente não fiz a embreagem lá como deveria na ladeira. Eu posso fazer o teste de novo e eu posso fazê-lo melhor. Talvez eu não fiz a dieta como deveria, isso talvez seja um problema de muitos, né? A gente vai começar amanhã, segunda de novo, não fiz como deveria, mas
posso fazê-la de novo e eu ainda posso fazê-la melhor. Uma sobremesa que, por exemplo, deu errado ali, coloquei mais açúcar do que deveria, ou um ingrediente que não deveria, eu posso fazê-la de novo, eu posso fazê-la melhor. Mas escute, a vida é uma só e você não tem como fazê-la de novo. Se a morte chegar, acabou. Você não tem vida de videogame que dá o continue e depois você volta com outra vida. Você não faz parte do Mario Bros, que pega o cogumelo lá e tem outra vida de novo. Morreu, acabou. Você não tem outra chance. Você tem tido a chance. E essa é a primeira coisa que ele tenta nos dizer. A morte chega para todos. E aí ele emenda no que eu acredito que ele faz a ponte exatamente com essa percepção da morte. Por quê? Segunda coisa que ele nos diz. Aproveita enquanto é tempo, porque você está vivo. Observe junto comigo o verso número 4, olha o que ele diz. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Aqui é quase que aquele ditado, né? Enquanto a vida, há esperança. É quase que isso aqui que ele está dizendo. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Óbvio, leão, né, rinoceronte, seja o bicho mais brabo que for, não adianta se ele está morto, né? Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A primeira coisa que é bom ficar claro aqui é que ele não está dizendo que não tem vida após a morte. Ele está dizendo que esta vida aqui, nesse período, ela acaba com a morte, porque a ideia dele não é falar sobre a eternidade. O que ele está focando aqui é a vida aqui e agora, e ela acaba exatamente com a nossa morte. E o que é que isso implica, Karine, para a gente? O que é que isso tem como implicação, Caio, para a nossa vida? É que a hora de crescer e aprender é essa. Essa é a hora de nós amadurecermos, essa é a hora de nós aprendermos, essa é a hora de nós crescermos. Há decisões que você tem que tomar e tem que tomar hoje, e não dá para esperar a morte. Por exemplo, a decisão de seguir a Cristo, não dá para você aguardar, não dá para você esperar, porque você não sabe o que pode acontecer daqui a pouco tempo, você não sabe o que pode acontecer amanhã, você não tem controle sobre as coisas externas, nem tampouco internas. Talvez você esteja envolvido com tanta diversão, com tantas coisas, não esteja pensando na grande verdade da vida, de que nós estamos à beira da morte muitas vezes, que nós estamos perto de partir, mas que você precisa fazer as pazes com aquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Deus por meio do nosso Redentor Jesus Cristo. Porém, diante disso, eu quero que você pense sobre essa verdade, pense sobre isso, pense sobre estas coisas, antes que a morte chegue. Não deixe para depois. Siga junto comigo, ele diz uma coisa interessante. Em seguida ele mostra como nós devemos viver à luz disto. Como alguns dizem, já que a morte vai chegar, o entendimento não é esse dele, né? Mas tem pessoas que pensam exatamente assim, já que a morte vai chegar, viva lá a vida louca, né? Como tem aquela canção. Vamos viver de toda maneira. Outros já acham que a única coisa que importa é a próxima vida e que nessa não teremos prazer. Olha que coisa interessante é que o autor vai nos dizer. Ele mostra as complexidades da vida, que nós não temos controle nas respostas das relações que nós temos. Pode vir amor de lá, pode vir ódio. Ao mesmo tempo, nós não temos controle sobre as eventualidades da vida. Nós podemos estar envoltos numa tragédia, numa calamidade. E muitas vezes nem sobre a maldade do coração humano temos controle. Mas há algo importante que precisamos lembrar. Verso 4 a 6, ainda estamos vivos, há esperança e esse é o tempo para nós aprendermos e desenvolvermos e amadurecermos. Porém, o que eu queria que você lembrasse, o que ele começa a nos despertar aqui, é sobre coisas doces que muitas vezes não temos atentado. Eu quero dizer para você, e você sabe tanto quanto eu disso, que a vida é agridoce, isto é, que ela é amarga, mas muitas vezes ela também traz doçura. Temos os dois sabores o tempo todo. E não é para deixar de sentir o doce só porque o amargo vem com frequência na nossa experiência.
Tem um ditado italiano, não sei se você já viu sobre isso, mas tem um ditado italiano que diz assim: a vida consiste em comer, beber e amar. Pasmem, o que o Espírito Santo está dizendo aqui para nós é que as grandes bênçãos que Ele tem dado como doce em meio ao amargo, daquilo que nós não temos controle na vida, é basicamente isso aí também. E que muitas vezes nós não temos percebido, nem agradecido por elas, como dádivas do céu. Diante disso, joga os olhos no verso 7, olha o que ele vai nos dizer a partir de então. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Sabe o que ele começa a dizer? Aprenda a ver alegria nas pequenas coisas que Deus está lhe dando. Pare de olhar para essa vida preocupado com coisas grandes. Olhe para as coisas pequenas que Deus tem lhe dado. Observe que Deus lhe dá, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Mas observe que Deus dá muita fartura. Mas escute, não precisa ser tão farto assim. Pode ser só feijão com arroz, pode ser só pão, mas Ele tem dado a comida. Lembre-se, aqui ele cita o vinho, mas já falamos de muitas bebidas que são maravilhosas, né? Deus podia, você já pensou nisso? Deus podia ter feito o mundo só com água, nós estaríamos nutridos e hidratados, sem problema nenhum. Mas Ele fez mais, Ele nos deu criatividade para fazer ainda mais. Escute, nem Salomão, em toda a sua glória, tomou uma Coca-Cola gelada. Nem Salomão, em toda beleza, em todo o vigor, em toda plenitude, não tomou uma coca gelada. No entanto, tem mais aqui, preste atenção. Ele não traz vinho e comida de maneira aleatória. Vinho e comida aqui não está falando só de nutrição e matar a sua sede. Ele está falando de mais. Ele está se referindo àquilo que também vem destas coisas. Comida e bebida aqui atraem outras coisas. E uma coisa preciosa chamada comunhão. Que é coisa melhor do que num churrasco, bate-papo, a velha, que a gente costuma chamar, né, a velha resenha, a velha conversa, o bate-papo. Tem hora que a gente não quer nem sair, né? Às vezes a mulher diz, homem, vamos embora. Não, vamos conversar só um pouquinho, 10 minutinhos, que transforma-se em 50, em 1 hora. E a gente não tem controle, por quê? Porque essa coisa é boa demais. Eu até trouxe uma imagem aqui, não dá muito para ver, você não vai reconhecer muito bem, porque principalmente essa figura que está aqui, ó, assando a carne estrategicamente, como sempre o faz, é o nosso irmão Samuel Miranda, e ele, não dá para perceber, né, porque ele já está mais ou menos assim. Pois é, vários churrascos, um pagodão lá com os nossos parceiros Jonatas e Diego Renier, e tantos outros momentos que nós passamos juntos, em momentos de virar noite, de comer, de brincar, de conversar, momentos maravilhosos. Não é só comida e vinho, é comunhão, é amizade. A primeira coisa que ele diz então, veja, verso 7, vai, pois, e come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Sabe por que ele diz para comer com alegria e beber gostosamente o vinho? Eu chego ao meu terceiro ponto aqui. É que, na verdade, já poderia ter levantado ele, é que elas são bênçãos de Deus para nós. Veja a parte B do verso de número 7, olha o que ele diz. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Veja, o que ele está tentando nos trazer é, observe as bênçãos de Deus, mesmo em meio às eventualidades dessa vida. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio às angústias, tem certas bênçãos que Deus está lhe dando o tempo inteiro e você não está enxergando. Veja que coisa linda aqui. A pergunta que eu fiz quando pensava nesse texto é, o que Salomão estava pensando quando diz assim, Deus de antemão já aprovou as suas obras? O que ele está tentando dizer aqui para a gente? Eu pensei em duas coisas, quero levar esses dois pensamentos de maneira simultânea, lado a lado, sem que um anule o outro. A primeira coisa que ele está falando é que estas obras são
comida, bebida, e eu vou adiantar, dar spoiler, mulher ou esposa ou esposo, que está lá no verso 9. Então, essas bênçãos que Deus já aprovou, né? Essas obras que Deus de antemão se agrada são comida, bebida e a esposa, o cônjuge que Ele lhe deu. Então, Ele está dizendo mais ou menos assim: aproveite estas coisas, elas já vêm pré-aprovadas por Deus para que você desfrute delas. Em meio às dores da nossa vida, Deus está lhe dando comida, Deus tem trazido pessoas que você ama. Será que Deus deseja que você se delicie, né, da comida? Será que Deus deseja que você tenha relação com a sua esposa, que você possa amá-la de maneira profunda? A resposta: sim, é isso que Deus quer, porque isso é dádiva do céu, é dádiva do alto. Então, a primeira coisa, a possibilidade é exatamente essa, que Deus dá ela como presente, Ele como presente para você. Talvez você não tenha esposa ou esposo, eu vou tratar um pouquinho disso logo adiante, para dizer que Deus não abandona, você também sabe exatamente do que você passa. Segunda possibilidade, que eu acho isso aqui muito interessante. Por que Ele diz, Deus já se agrada das suas obras? A possibilidade que a tradução aqui pode nos trazer, o tempo verbal aqui é muito interessante, porque ele está nos mostrando que no passado Ele se alegra e até hoje Ele se alegra em nossas obras. A pergunta é: como é que Deus pode se alegrar ou ter se alegrado nas minhas obras de antemão? Só existe uma resposta para isso: se eu estou unido a Jesus Cristo. Então, o que Eclesiastes e Salomão está adiantando aqui é que em Cristo, no Redentor, Deus já se agrada das nossas obras. Então, se estes dois entendimentos aqui estão corretos, a saber, que Ele aprova as obras que Ele acabou de citar, comida, bebida, o cônjuge, e exatamente o está unido a Cristo, o que Ele diz a seguir é interessante demais. Jogue os olhos lá, eu estou no verso 8. Verso de número 8, olha o que Ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. O que são vestes brancas? Como é que você está vendo aí? Vestes brancas na Escritura Sagrada sempre indica pureza de vida, de comportamento. Agora preste atenção no que ele pode estar nos dizendo. Ele está dizendo assim, ó: aprecia as bênçãos que Deus te deu. Descansa no fato de que Ele já lhe aceita as suas obras. E como consequência disto, viva uma vida de pureza. Você entendeu? Via de regra, é o inverso que a gente faz, porque é o que a religião do mundo espalha. O que é que ela espalha? É que você tem que ser bonzinho, você tem que viver uma vida boa, você tem que viver uma vida pura para chegar ao céu. É assim ou não? E talvez seja o seu pensamento também, não é verdade? Às vezes a gente pensa que o que vai nos fazer chegar ao céu é Jesus, mas também se eu não viver uma vida santa, né? Não. Você chega aos céus por Jesus. A vida santa é uma consequência daquele que foi alcançado por Jesus. Porque senão você está dizendo que o sacrifício de Jesus não é perfeito para te levar aos céus. Ele precisa da sua vida santa. O fato é que se você não vive vida santa, muito provavelmente, ou óbvio, você não foi alcançado por Jesus. Essa é a grande diferença do cristianismo para todas as outras religiões da face da terra. É que nós já fomos aceitos e, em consequência da nossa aceitação, é que vivemos vidas puras, santas. Entendeu a dinâmica? Eu vivo uma vida de pureza não para ser aceito. Eu vivo uma vida de pureza porque já fui aceito. Isso é fantástico. Isso é cristianismo. Ele já me aceitou. Ele já me salvou, Ele já me redimiu, Ele já perdoou os meus pecados. Em consequência disso, eu vivo de maneira santa. Veja, mas tem outra coisa também. Olha a parte B do verso 8. Olha o que ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Via de regra, a questão da unção, ela ocorria mais ou menos como esse quadrinho infantil aqui está retratando. Escute uma coisa.
Unção nunca era para te abençoar. Escute isso, unção nunca era para abençoar o indivíduo, embora, óbvio, lhe fosse uma bênção. Presta atenção nisso. Óleo na cabeça é diferente de perfume nos pés. Lembra daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, perfumou toda a casa, derramou sobre os pés de Jesus. Perfume nos pés é para honrar a uma pessoa. E foi o que aquela mulher fez. Quando se colocava óleo na cabeça de alguém, em toda a simbologia bíblica, você consagra alguém para o ministério. O que eu quero dizer é que a ideia é para fora e não para dentro, quando se falava de unção. Todo mundo que era ungido para servir. Era ungido para serviço. Então, olha que coisa interessante o que ele está dizendo aqui. Nunca te falte vestes brancas e nunca te falte óleo na cabeça. Ou seja, ele está dizendo isso aqui, ó. Já que você foi aceito por Deus, viva uma vida de pureza, viva uma vida de serviço. Essa é uma consequência natural daqueles que já foram aceitos por Deus. É viver uma vida de pureza, é viver uma vida de serviço. Mas com uma perspectiva diferente aqui. É que serviço e pureza não estão aqui, ó, no topo, lá em cima, não estão lá em cima. Porque quando eu faço para agradar os outros ou agradar a Deus, é aí onde eu começo a misturar as coisas. A ideia é que isso seja aqui embaixo. É como consequência de eu saber que Deus já me aceitou em Cristo. Presta atenção nisso, porque eu acho que isso faz uma diferença enorme na dinâmica da nossa vida. Presta atenção. Faça alguma coisa esperando o resultado. Você sabe tanto quanto eu disso. Quando não vem o resultado, você agiu de determinada maneira com fulano lá. Você diz assim, nossa, vou só esperar o telefone tocar. Ele deve ter ficado encantado com aquilo que eu mandei para ele. Uma sobremesa, mandei um caranguejo, mandei um pratão de camarão, só comida, né? Aqui saem os exemplos. Mandei um presentão para ele. Daqui a pouco me liga. Passou o dia, não ligou. Passou o dia, não fez nada. Passou a semana, não deu nenhuma mensagem. Aí você já começa, infeliz, miserável. Gastei tanto, me esforcei, fui na rua, peguei o horário do almoço, sacrifiquei meu almoço para ir lá e de repente ele nem obrigado dá. Quando não vem o resultado, você se frustra. Faz essa coisa porque você diz assim, esse sou o que é o que eu sou. Eu estou fazendo isso porque é o que eu sou. Lembre, os resultados e os frutos pertencem ao Senhor. Por quê? Porque eu não sei o que vem de lá para cá. Se vai ser amor ou se vai ser ódio, eu não sei. Os resultados pertencem ao Senhor e porque está tudo em suas mãos. Então, eu faço o que faço porque eu sou o que sou. Deus já se agradou das minhas obras. Eu não tenho por que estar esperando resultados que pertencem a Ele. Eu faço porque Deus me chamou assim viver como consequência de já ter sido aceito por Ele. Eu vivo de maneira santa e vivo para servir, independente das respostas que terei. Você não precisa se frustrar, nem se frustrará, porque você está agindo da maneira que deve agir, conforme Deus assim já estabeleceu. Eu penso que muitas vezes andamos frustrados porque estamos trabalhando na expectativa de resultados que dependem do Senhor e não dependem de nós. Mas faltou uma coisa, lembra do ditado italiano? Como era? Comer, beber e amar, ou beber, comer e amar. Faltou o amar, mas já chegou o verso de número 9. Olha o que ele diz. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Mais uma bênção Deus concede. Qual é? A bênção que está aí do seu lado, né? Maravilha, olha, já saiu, aleluia, glória a Deus. Nessa hora Jesus tem abençoado, né? Uma bênção do céu, essa varoa, né, como diria bons pentecostais, o varão que está do seu lado, minha irmã, dá glória, aleluia, é um presente do alto, dê mesmo, é uma bênção do céu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, dizer assim, pastor, isso não é coisa que se diga, você está vendo que a cadeira ao meu lado está vazia,
Talvez seja porque o varão resolveu ficar em casa hoje e ficar dormindo ou assistindo às Olimpíadas, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Para aqueles que não têm, não desista. Essa é a primeira coisa. Não desista. Caso você não tenha, essa ideia do verso 9 se estende a pessoas que nós amamos. Pessoas que Deus coloca em nossa vida, que nós amamos, pessoas da nossa casa, pessoas da nossa família, e aí ela se estende para essas pessoas. Goze a vida ao lado de pessoas que você ama. A equação é mais ou menos a seguinte, vamos lá. Parte ruim da vida. Primeira coisa, existem coisas complexas na vida e eu não tenho controle sobre elas. Lembra? Não sei se receberei ódio ou amor das pessoas, verso número 1. Segundo, a desgraça sobrevém sobre justo e injusto, e eu não tenho controle sobre as calamidades e tragédias, vicissitudes dessa vida, verso número 2. Existe uma outra coisa complicada, a maldade interna do coração humano, também não temos controle sobre ela, está lá no verso número 3. Verso de número 4 a 6, temos esperança, sabe por quê? Porque Deus ainda tem nos concedido vida, portanto esse é o momento de crescer, esse é o momento de aprender agora. Mas chega a parte boa, as bênçãos de Deus. E em quinto lugar, eu desfruto da comunhão proporcionada pela comida e pela bebida. São coisas que Ele aprova, são coisas que Ele já aceita. Está lá, verso número 7. Em sexto lugar, eu vivo uma vida de pureza e serviço como consequência de uma vida que já foi aceita por Ele. Verso número 8. Em sétimo lugar, uma grande bênção nesta vida é a mulher, o homem que Deus nos deu. Pois foi Deus que nos concedeu. Se você não tem o cônjuge, ou são pessoas que você ama, que está perto de você. Daí ele vem e completa com uma coisa. Veja o que é o complemento dele. Verso número 10, ele diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Veja que essa parte final, ele não está dizendo, não está negando a eternidade. Mais uma vez aqui a ideia é exatamente que nós devemos aproveitar essa vida, porque quando ela acaba, simplesmente, na perspectiva daqui, ela é extinta, ela foi embora. A ideia dele é de dar ênfase na experiência do aqui e do agora. Então, o que ele está dizendo aqui? Tudo quanto o quê? O que é o que ele já falou. Inclui gozar a vida ao lado da pessoa que amamos, viver uma vida de serviço, viver uma vida de pureza, aproveitar ao máximo a alegria proporcionada pela comunhão com comida, com bebida, é estar consciente da brevidade da vida que ele já falou em outra ocasião. Isso aqui é um incentivo para uma vida intensa, no lugar de viver uma vida amargurada por conta das experiências duras que a vida nos traz, verso 1 a 3, do ódio que recebemos, das tragédias e calamidades que vivemos, da maldade do coração humano. Então, ele aqui diz, viva uma vida intensa, no lugar de viver uma vida amargurada por conta das primeiras coisas que ele já falou. E é interessante porque ele estabelece um limite para você fazer isso. Ele diz assim, faça conforme as tuas forças. Então, ele está mostrando que você deve se empenhar muito diante dessas coisas que talvez você nem pensava como elas são bênçãos, dádivas do céu, para que você possa viver, mastigar o doce, mesmo quando mastigamos ao mesmo tempo o amargo da vida. Deixa eu concluir dizendo uma coisa que eu acho que é interessante. É que nós fomos criados para aproveitar a vida. Nós fomos criados para aproveitar o pão, o vinho, o amado, a amada ou os amados que Deus tem nos concedido. Jesus veio, lembra, provendo pães para as pessoas. Ele transforma pedras em pães. E lembra que o seu primeiro milagre foi numa festa de casamento, transformando água em vinho nessa festa. E é interessante, lembra, que ele estabeleceu uma cerimônia
em que partilhamos justamente o quê? O pão e o vinho, para nos alegrarmos e lembrarmos dele e daquilo que ele fez por nós. Ele desfrutou do pão, ele desfrutou do vinho, mas você diz assim, e a esposa? E não são três? Comer, beber e amar. A esposa, eu queria chamar você para cá. Apocalipse capítulo 19, versos 7 a 9. Porque também Jesus tem uma esposa. E todas essas coisas que ele está dizendo para você, Morgana, que você deve desfrutar como uma dádiva dos céus. Ele em vida desfrutou destas coisas, fazendo com que você e eu compreendamos que é um presente do alto, em meio às dificuldades que haveríamos de enfrentar aqui nessa terra. Escute, veja, ele diz assim, eu estou no verso número 7 de Apocalipse 19. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Isto é, talvez na sua tradução esteja assim, ó, a festa de casamento de Jesus. Essa é a tradução, as bodas do Cordeiro. Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Lembra, a gente falou sobre a vida de pureza, ornamento, o vestido dessa noiva que está aí. Porque o linho finíssimo, olha o que ele diz, são os atos de justiça dos santos. Verso 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia. Leia-se festa, a ceia leia-se comida, a ceia leia-se bebida das bodas, isto é, do casamento do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O clímax, o ápice, o momento mor entre Cristo e o seu povo, a sua noiva, a sua esposa, envolverá comida, bebida, porque são dádivas preciosas que Deus tem nos dado, e comunhão eterna para sempre com o noivo. Mas se você não tem uma esposa, você não tem um esposo, presta atenção, que o nosso Deus não descartou você. Sabe por quê? Porque na Bíblia ele não chama-nos apenas de noiva ou de esposa. Ele nos chama de amados de Deus. Você foi amado por Ele. Não apenas isso, ele diz assim, você faz parte da minha família. Lembra de Efésios 2? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois da família de Deus. Você foi amado por Deus. Você faz parte da família de Deus. Deus cuida de você também. Que não tem um cônjuge, Ele deu pessoas que você ama e que também te amam. Deixa eu concluir dizendo uma coisa. Certo dia, um namorado deu um desafio à sua namorada. E o desafio era, você vai viver um dia sem mim. Nós vamos passar um dia sem comunicação, e ele ainda disse que se ela fizesse isso, ele a amaria para todo sempre. A namorada aceitou o desafio. Nesse dia seguinte, ela não ligou, ela não mandou mensagem, em momento algum daquele dia, sem saber que o seu namorado tinha apenas 24 horas de vida porque ele sofria de um câncer. Ela sabia do câncer dele, mas não sabia da notícia do seu médico, que lhe restava apenas 24 horas de vida. No dia seguinte, vencido o desafio, ela foi à casa de seu namorado feliz da vida. Quando chega lá, lágrimas caem dos seus olhos, enquanto ela o viu deitado na cama, e ao lado dele havia um bilhete com as seguintes palavras: você conseguiu, amor. E agora, você consegue fazer isso todo dia? Eu te amo.
Eu não contei essa história para dizer que você consegue vencer os obstáculos da vida, mesmo sem as pessoas que você tanto ama, embora você pode aproveitá-la dessa forma. Mas eu contei essa história para você com o intuito de que você reflita de que a vida é curta. Pessoas queridas se vão, e às vezes inesperadamente, sem que na maioria das vezes entendamos o porquê que elas foram, quando na verdade elas deveriam ter ficado conosco. Há coisas na vida que são complexas demais e que nós não temos controle delas, assim nos disse o verso 1 a 3. A pandemia nos ensinou estas coisas claramente. Nós não temos controle. Certa vez li um texto de um pastor chamado Emílio Garófalo, que desejaria compartilhar com você aqui nessa noite. Ele disse que por ocasião do Dia de Ações de Graças americano, ele viu em muitos lugares algumas mensagens que lhe chamou muita atenção. Dentre elas, as seguintes frases: sou grato a Deus pelo controle remoto. Bênção do céu, não é não? Eu lembro do tempo que eu ia lá no sofá, levantava SBT, voltava, não, estava lá de novo. Dou graças a Deus, sou grato a Deus pelo controle remoto. Outra frase que ele disse que achou muito legal, ele disse: sou grato a Deus por dias de chuva em que posso ficar em casa tomando chocolate quente. Outra frase que ele disse que enxergou foi: sou grato a Deus por liquidações, as famosas promoções. Bênção do céu, não é não? Especialmente quando a gente está liso. Nem tanto, né? Que senão não compra. Sou grato a Deus pelas ferramentas elétricas. Sou grato a Deus por canivetes suíços. Sou grato a Deus por café forte. Essas foram frases que ele viu, leu e achou muito legal e ele simplesmente escreveu. Foi daí que ele teve uma ideia de escrever um texto sobre gratidão. E ele de fato escreveu, sendo instigado por essas frases que ele leu. E aí ele escreveu um texto que tem por tema Dia de Agradecer. No Google você pode achar esse texto. Eu apenas aqui fiz recortes, mas quero compartilhar com você esse texto do Emílio, que tem como tema Dia de Agradecer. Permita-me fazê-lo conhecer a você. Ele começa dizendo assim, me escute, por favor. Agradeço, pois quando o sol bate na água, ainda mais logo de manhã, ele inventa de se multiplicar em 1 milhão de pequenos sóis. Agradeço, pois coisas ruins, como joelhos ralados, me atentam ao fato de que sou corpo além de alma. Agradeço, pois café me faz sorrir no primeiro gole sempre, não importa o estado de mau humor, sempre. Ele diz, agradeço, pois cachorros existem. Deus quis fazer cães. Ele na eternidade planejou a existência de cães e o fez de forma que pudessem existir em muitas cores, tamanhos, formatos, temperamentos, pelagens. Agradeço porque em minha vida tem gente que vai enfrentar coisa por mim, sem eu não estar nem perto de merecer algo assim. Agradeço pelas crianças e as coisas incríveis que elas pensam e dizem. Agradeço por estarem me ajudando a, ao mesmo tempo, deixar de ser e voltar a ser criança. Agradeço pela comida que sobeja. Agradeço pela saúde que é melhor que mereço. Agradeço pelo friozinho e pelo calorão. Agradeço pelo processo da cicatrização. É uma espécie de milagre. Se você pensar bem, não precisava ser assim. Deus fez corpos que se recuperam sozinhos. Mesmo que a ferida do joelho ralado grude dentro do jeans, bem melhor assim do que não sarar. Agradeço pela pele que sente arrepio, pelo nariz que fareja fritura, pela língua que saboreia chocolate, pelos olhos que contemplam amor, pelo ouvido que discerne as notas organizadas de maneira melódica, pelos amigos pastores a quem posso falar certas coisas e pelos amigos que não são pastores a quem posso falar outras coisas, pelo domingo e seus vislumbres, pelo futebol, pelo fato de que a luz vai mudando ao longo do dia,
pela existência de lugares inefáveis num planeta cheio de cicatrizes, pela floresta ou por florestas na Amazônia, por árvores tortas do Cerrado, por ilhas do Pacífico Sul, pelas montanhas do Himalaia, pelos sistemas de metrô nas grandes cidades, por rios que cortam capitais, por gente que vem em tamanha variedade que mesmo sendo em bilhões não se repetem, pelo tabernáculo que habitou entre nós e sangrou por reles bandido como eu, pelo Espírito que veio habitar e reformar essa humilde casa, não pare, continue a limpeza, pelo Pai que governa cada nanosegundo e que é a fonte de todas essas dádivas, pela honra imerecida de ter sido chamado, obrigado, para sempre, obrigado. Escute, e eu encerro com isso. É verdade, a vida é agridoce, tem amargo, mas também tem doce. Mas o que eu quis dizer para você nessa noite é, em meio a essa montanha, essa avalanche de coisas duras que temos enfrentado nos últimos tempos, não deixe de sentir o doce, só porque o amargo vem. A vida passa rápido, e eu oro ao Senhor, para que você possa aproveitá-la, saboreando o doce, mesmo que haja amargo no meio. Faça isso. E faça isso com um coração muito grato, porque aquele que coloca amargo e doce tem um controle de ambas as coisas em nossa vida. Então viva, aproveitando cada instante. Vamos orar? Damos-te graça, Senhor, porque muitas vezes o nosso foco está no amargo, esquecendo que tantas coisas doces temos mastigado, mas o sabor amargo tem penetrado a nossa mente e nosso coração. Nosso paladar tem sentido apenas ele. Portanto, Senhor, dá-nos a graça de, à luz das coisas corriqueiras da vida, das bênçãos ordinárias que tens nos dado, enxergar nelas o doce, que tanto faz diferença na nossa vida. Como faz bem um almoço em família, como faz bem um momento de comunhão, como faz bem viver perto de pessoas que amamos, que jamais esqueçamos, são doces, goiabadas, balas, adocicadas, em meio às circunstâncias amargas que não temos controle, mas que podemos descansar que o Senhor tem. Só nos ajude, Senhor, a aproveitar melhor todas essas coisas e, ao mesmo tempo, não focarmos no que há de amargo. Faz-nos mais gratos a Ti. Assim te oramos no nome de Jesus. Amém.